Eu sou a Ana. Eu sou a Maju. E esse é o Anju Vegas. Esse é o nosso quarto vídeo da série de exploração animal. E hoje a gente vai falar sobre carne de peixe. Mas nem peixe? Nem peixe. Bom, pensando sobre carne de peixe, eu vou falar sobre o processo de criação e abate. Mas antes disso, eu vou deixar um dado para vocês, que são abatidos anualmente 167.200.000 toneladas de peixes mundialmente. O peixe mais consumido do Brasil é a tilápia. Bom, a maioria dos peixes consumidos hoje, eles são criados em área terrestre e em aquiculturas. Pensando em aquiculturas, é um método de criação e crescimento de seres aquáticos, entre eles as plantas e animais aquáticos. Os mais conhecidos, e mais utilizados são os peixes. Esses animais são levados para fazendas, em que eles são colocados em tanques, lagoas ou mares, uma espécie de cativeiro, e eles são tratados com rações até que eles cresçam e sejam levados para o abate. Bom, o que acontece muito nesses cativeiros é que acontece uma infestação de parasitas, em que esses parasitas entram no corpo desses animais e se alimentam de órgãos, peles e sangue até que eles morram. Como essa água geralmente não é tratada, aumenta muito os níveis de nitrato e amônia, fazendo com que esses animais fiquem doentes ou morram. Isso me fez lembrar da minha tia. Minha tia morou por um tempo em uma chácara e o patrão dela criava esses peixes, numas lagoinhas, umas do lado da outra. E eu ia muito visitar minha tia, eu gostava muito de ir na casa dela. E eu via, ela tratava esses peixes, trabalhava pro patrão dela, ela tratava esses peixes até que eles crescessem e o patrão dela vendesse. É triste, eu ia lá, eu ficava muito triste, assim, Era legal ver os peixes, mas era triste saber o destino deles. Bom, agora eu vou falar do processo de abate. O mais comum é a pesca marinha. Eles utilizam grandes redes e anzóis para capturar um número maior de peixes. E nesse processo que acontece que eles capturam outros animais, entre eles os golfinhos e tubarões. Isso é totalmente ilegal, mas acontece aos montes. Bom, depois que esses peixes são retirados das redes, eles são colocados em recipientes plásticos para começar o processo de asfixia. Nesse processo, as suas brânquias entram em colapso e eles começam a sufocar. É um processo lento, então dependendo do tamanho do animal, ele pode demorar horas e horas para morrer. Quando eles não morrem, eles são golpeados na cabeça. Muitos são estripados e decapitados ainda conscientes. Às vezes eles colocam esses animais em ganchos para que eles sangram até a morte. Ou também, às vezes, eles jogam esses animais feridos de volta para o mar para que eles agonizem até a morte. É horrível, horrível, muito horrível. O segundo método também utilizado é o choque térmico, em que eles retiram esses animais da rede e colocam no gelo para que eles morram lentamente. Pensando nessa criação terrestre, me fez lembrar de quando eu era criança e meu tio tinha o costume de me levar para o pesqueiro. Todo feriado ele me levava para o pesqueiro e era muito divertido para mim. Acho que o processo de ir até lá, tinha outros animais lá e para mim era divertido aquilo. Daí eu fico pensando, quanto isso é doloroso, as pessoas irem para se divertir enquanto esses animais são criados para morrer, e quando não se pensa quanto isso é horrível, é aquilo que eu já havia comentado em outros vídeos, que são tradições construídas, que são banalizadas e naturalizadas na sociedade, e uma delas é a pescaria. E eu fico pensando, que a gente não tem muita empatia por esses animais, por às vezes até a diferente estrutura que eles têm, não ser tão similar com o corpo humano, e a gente banaliza demais a sua morte, e a pescaria é uma delas, quantos pesqueiros que existem por aí. E eu fico pensando, quando eu era criança, eu era levada para me divertir, enquanto a gente estava matando outros animais e fazendo com que eles sofressem.
Acho que, como eu disse antes, a gente tem que repensar esses costumes que foram enfiados na nossa vida. Bem, além da questão da crueldade com os peixes, a gente precisa ter em mente, que eu acho que é uma coisa que a gente esquece, a importância da água na nossa vida, na nossa existência. Existem mini plantinhas assim aquáticas chamadas fitoplânctos, que são essenciais para a nossa vida. 80% do oxigênio vem delas. E se a gente pensar, a cada 10 inspirações que a gente dá, 8 vem desses fitoplânctos que estão lá no mar. Então, é um ecossistema marinho que tudo tem um significado. E quando a gente tira uma espécie da água para comer, para fazer alguma coisa com ela, tá tendo um efeito dominó com todas as outras espécies, porque elas vivem uma relação tanto da cadeia alimentar, que essa fitoplâncton começa, é a primeira nessa cadeia alimentar, e uma vai sendo a predadora da outra. E quando você tira um predador, isso pode fazer uma simples ação, já faz uma enorme diferença. Então a gente tem sempre que pensar nessa questão do ecossistema. E a pescaria, né, a Maju já falou um pouco sobre isso, mas quando a gente fala em pescaria, tem os dois tipos, né? Tem a pescaria tradicional, que seria um homem que é um pescador autônomo, que tem assim os seus próprios equipamentos, suas próprias técnicas de pesca. E isso já é bastante assim prejudicial, porque muitas vezes ele vai pescar em áreas proibidas, espécies que ele não faz ideia que são proibidas, que às vezes já estão em extinção. E tem uma questão que 33% da pescaria é feita nos países em desenvolvimento. O que acontece é que tem bastante trabalho escravo envolvido, porque lá não tem regulamentação, fiscalização de empregos, e acontece uma coisa que quando eu achei eu fiquei assim abismada, que tem pessoas que são raptadas mesmo, drogadas, e deixam lá nos barcos, e elas têm que trabalhar assim constantemente, sem ter acesso à comida, aos seus direitos. E daí o outro tipo de pesca, que é a industrial, que é assim mais economicamente, que os países mais assim a economia cresce com ela, mas também é que mais prejudica o meio ambiente por diversos motivos. Então é feita, né, a mar aberto, geralmente no mesmo barco tem vários profissionais e eles têm diversos equipamentos super caros, essas redes de malha fina que deixam no mar, e tem alguns equipamentos que já vão captar que tem espécies ali, a quilômetros de distância. Então eles têm esses equipamentos que todos eles, né, o próprio barco vai deixar óleo, vai deixar combustível indo para o mar. E como a Maju disse, é extremamente comum, sempre acontece de pegarem com essa rede de pesca que vai passando, pegarem outras espécies, que é até ilegal, né, pescar elas, mas elas acabam morrendo, chamam de pesca acessório. Então eles pescam uma coisa errada, jogam de volta, e isso é extremamente, às vezes eles já morrem ou ficam feridos nisso. Mas aí esse barco sempre deixa esses resíduos, e também pedaços dessa rede que a gente sempre vê tartarugas que estão com rede de pesca presas no corpo. O óleo também vai para algumas aves, ficam com esse óleo na pele, não conseguem voar e até morrem, porque isso muda a temperatura do corpo delas. Então, como eu estou dizendo, são todas as espécies que vão ser prejudicadas. Então, 40% do plástico nos oceanos são das redes de pesca. Então, às vezes a gente acha que com outros costumes a gente vai acabar com a poluição nos mares, mas a pesca é um dos principais motivos. Então, você tem, na verdade, que parar de se alimentar dos peixes, né?
E a Maju comentou sobre a criação em cativeiro, e lá também tem muitos problemas ambientais. Eles geralmente fazem no meio de lagos e rios, e tanto acontece de eles darem assim medicamentos e ração, né, para os peixes ficarem maiores, para depois as pessoas comerem, e daí eles não limpam aquela área, eles não fazem o tratamento certo, que deixa muita coisa poluída. E também é muito comum dessas espécies saírem ali e daí irem para uma área exótica que tem outras espécies, aí muda tudo como funciona ali. Enfim, tem tanta coisa que vai ser prejudicial ao meio ambiente e também para a saúde. Um dado, né, mostra que todo mundo que come peixes consome 11 mil pedacinhos minúsculos de plástico toda vez, né, que come. Então, porque assim, não tem como, se os animais estão ali, em todas essas toxinas no mar, obviamente se você comer vai estar ali. E também mercúrio, quantidades assim, absurdas de mercúrio nesses animais. E daí muita gente vai falar que os peixes têm ômega 3, que faz bem. Só que, primeiro que assim, essa gordura que eles têm, a maioria na verdade é saturada, 15 a 30% eu acho. É gordura saturada que faz com que o fígado assim, corresponda a produzir mais colesterol. Então tá associado, tem pessoas que comem peixe para melhorar doenças cardíacas, mas na verdade vai aumentar o colesterol. E uma coisa, na verdade, muito boa é que a cada 1% que você reduz dos peixes e outras carnes que tem colesterol, se você comer, se você reduzir e comer uma dieta baseada em vegetais, já reduz 2% a chance de você ter essas doenças cardíacas. Então, a única solução, tem muitas organizações que falam, vamos pescar outras espécies, ou vamos diminuir o consumo. Não, a gente tem que parar de consumir, porque o futuro do planeta depende disso, na verdade. Bem, esse então foi o nosso quarto vídeo. A gente já falou sobre os bois, as vacas, os porcos, as galinhas e hoje os peixes, né, que a gente sempre escuta muito das pessoas, até algumas pessoas que já estão transitando para ir para o vegetarianismo, às vezes tem mais dificuldade de parar com peixe, porque eu gosto muito de sushi, que nem a Maju falou, às vezes não existe tanto a simpatia quanto com outros mamíferos. Então, porque tem peixes minusculinhos, assim, que parecem que não sentem dor, mas é comprovado cientificamente que eles sentem sim dor. Então não tem como a gente continuar com essa crueldade. Tem muitas pessoas, organizações que falam, mas tem formas mais sustentáveis de continuar consumindo peixes. Mas mesmo que você, vamos só essas espécies, mas que nem eu expliquei, não tem como fazer isso. Então, simplesmente vamos parar de comer os peixes. Agora que você sabe, compartilha essa informação por aí para pessoas que até se você se preocupa com a sua saúde, com a saúde das pessoas, não só os peixes, mas todas as carnes, que a gente cada vez só vê os problemas que elas estão causando. Então é isso, compartilhem, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando dessa nossa série, e o que vocês gostariam de ver mais aqui no canal. Essa série ainda não acabou, a gente ainda vai ter mais 3 vídeos para finalizar, mas a gente vai sempre estar voltando nesses assuntos. E é isso, também curtam esse vídeo que nos ajuda bastante, se inscrevam no canal para continuar nos acompanhando. Você vai falar que tem muita gente que gosta de sushi, comida japonesa, mas tem outras alternativas veganas, receitas de sushi veganos que a gente vai fazer e gravar pro canal. Então, tem outras alternativas, não é o fim do mundo. E ia falar pra vocês acompanharem nosso Instagram, porque a gente tá postando bastante coisas por lá também. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!